Pessoal, vamos à política na filosofia de Aristóteles. Em A Política, na obra A Política, Aristóteles apresenta as formas de governo. Quais seriam as formas de governo? Monarquia, aristocracia e alguns livros colocam aqui politeia. Pessoal, politeia, regime constitucional, há várias denominações. Talvez seja preferível a palavra politeia, que vem do grego, que tem a ver aqui com a palavra polis, que significa cidade-estado. Talvez seja aqui uma palavra que fique mais, digamos, em acordo com o pensamento aristotélico. Cada forma de governo, se for corrompida, então se ocorrer a degeneração ou a corrupção da forma de governo, se ocorrer a degeneração da forma de governo, como que fica cada forma de governo? Então seria assim, a monarquia, que é o governo de apenas um, não é? Caso ela seja corrompida, caso o monarca ele justamente não governe mais em prol do povo, mas com princípios egoístas, voltado a si mesmo, este monarca ele vai então contribuir para que a monarquia torne-se uma tirania. Então, o monarca tornar-se-ia um tirano. A aristocracia, que é o governo de alguns, caso então ocorra a corrupção da aristocracia, isso resultaria em uma oligarquia. Não é? Então, estes, os chamados alguns que governam, corrompendo, então, sendo corrompidos, resultaria em oligarquia, uma degeneração da forma de governo da aristocracia. E a politeia, não é? Que seria aquilo que a gente entenderia como sendo a democracia direta, não é? Não representativa como a nossa. Caso fosse degenerada, a palavra que eu prefiro utilizar é a palavra demagogia. Tem material didático que usa a palavra democracia, mas com um sentido de que, para Aristóteles, a politeia é diferente da democracia. Tá? Eu prefiro utilizar a palavra demagogia por quê? Porque a palavra demagogia é uma palavra que a gente utiliza hoje em dia. Não é? Então, por exemplo, um político que fale coisas que não condizem com a verdade, não é? Um político que não seja verdadeiro, que não seja honesto, que minta, que desvie dinheiro público, etc, etc, etc. Este político a gente poderia falar assim, olha, ele é um demagogo, não é? Ele é um demagogo, não é? Quer dizer, ele não é de fato um sujeito
que represente o povo, não é? Ele não é um sujeito em acordo com aquilo que a gente entende hoje de uma democracia autêntica, representativa. Ele não se entende como um sujeito que representa o povo, por assim dizer, não é? Então, basicamente aqui seria o quadro político sobre as formas de governo e as degenerações das respectivas formas de governo, segundo a filosofia de Aristóteles. Ok? Pessoal, dito isso, tem uma frase que me interessa muito na obra A Política, que é uma frase que ficou assim, como sendo clássica em Aristóteles, e que a gente vai conseguir conectar com esse tema aqui sobre formas de governo. Qual é a frase? A frase é: o homem é um animal racional, político e social por natureza. Essa é a frase, digamos assim, clássica aí de Aristóteles, que a maioria conhece, inclusive muitos de vocês talvez já ouviram esta frase. Que o homem é um animal, a gente sabe. Que é um animal racional, a gente sabe. Agora, quando Aristóteles diz que o homem é um animal político e social por natureza, não é? E quando ele diz por natureza, ele está falando sobre a natureza do homem, não é? Seria o que diferencia o homem de outros animais da natureza. Quais são os aspectos primordiais do homem? O que torna o homem único? O que torna ele um ser diferenciado? Então esta é uma definição aristotélica do conceito de homem, não é? Que basicamente seria o fato de que o homem tem uma capacidade racional, que o homem se estrutura, não é, de um ponto de vista hierárquico, social e político. Tem uma comparação muito interessante que ele faz entre a sociedade, não é, entre a comparação entre os homens e compara. Você pode comparar tanto a uma colmeia de abelhas ou a vespas, assim por diante. Que ele basicamente seria assim: qual que é a diferença, segundo Aristóteles, entre a sociedade composta de pessoas, de seres humanos, e uma colmeia de abelhas? Ora, no caso de uma colmeia de abelhas, ocorre, tem ali a abelha rainha, a produção de mel, só que aquilo que acontece, aquilo que é produzido, vamos utilizar ali para caracterizar a colmeia, digamos que ocorre por instinto. Então as abelhas, digamos que agem por instinto. Vamos usar essa palavra, talvez algum professor de biologia ou professor de biologia me mate depois. Mas vamos usar a palavra instinto, ok? Então, não que o ser humano, então, pensando na sociedade, não que o ser humano não tenha instinto, nós temos instinto. Mas o que o Aristóteles entenderia é que a natureza do homem, ela não é uma natureza puramente instintiva, ela é uma natureza racional. Então o ser humano, quando ele produz, digamos o que seria o mel das abelhas, o ser humano produz de uma forma totalmente consciente. Então o ser humano produz com um fim, com uma finalidade, com uma consciência plena de todo o processo, até ter a finalidade. Claro, a não ser que o ser humano seja totalmente alienado, a gente poderia aqui falar de trabalho, enfim, não é o nosso ponto agora. A gente poderia falar de Karl Marx, etc., mas não é o nosso ponto. Mas o ser humano ele tem consciência, então, da totalidade ali, da sua produtividade e da finalidade, da sua empreita, do seu próprio trabalho. E as abelhas, basicamente, não têm isso. Essa seria uma ideia aí
em Aristóteles. A biologia contemporânea certamente teria e terá e tem outras contribuições a fazer em relação a essa temática. Ok? Pois bem, o ser humano é social por natureza, o homem é social por natureza. Não é? Então, para Aristóteles, a sociedade é uma produção natural. Não é? A sociedade é uma produção natural. Irei até anotar aqui. Sociedade é uma produção natural, tá? Não é artificial como o quadro, o giz, a garrafinha de água, o jaleco que eu estou usando agora, ok? Sociedade é natural. O homem naturalmente produz a sociedade. E o Aristóteles ele apresenta um exemplo assim bem engraçado, até ele diz assim, olha, o homem para não viver em sociedade há duas alternativas. Primeiro, ele é um gênio. Então, ele tem uma inteligência tão vasta, tão primordial, que ele não carece, ele não necessita da sociedade. Ele não tem necessidade, não é? Ele não precisa, não é? Do convívio, de se relacionar, etc, etc, etc. Ok? Não é? Então, o homem, para não viver em sociedade, ele pode ser que seja um gênio. Não é? Ou a outra opção, não é que o homem seja um medíocre. Não é? Então ele é tão ínfimo, ele é tão inútil, é de uma pequenez de alma tão intensa, que na verdade é a sociedade que cospe, não é, este homem. Por que o Aristóteles apresenta estes dois exemplos assim totalmente antagônicos? Não é? Porque, primeiro, ele é um filósofo que é extremamente didático, não é? Então a ideia dele entendeu? Tem este antagonismo, essas duas oposições ali extremas. Tá. O que vem entre essas duas? O homem de fato. Ok? Então o que vem entre essas duas? O homem de fato, que é o homem que vive em sociedade. Porque ele apresenta estes dois exemplos para ser didático e para falar assim, olha, dificilmente não é, você vai ter o gênio, não é, e dificilmente você vai ter o sujeito tão medíocre a ponto de a sociedade não o querer. Ok? Então o homem que é o homem que vive em sociedade. Certo? Vamos agora entender o seguinte. Eu poderia falar aqui que homem é ser humano é homem. Agora vamos assim atentar, pessoal, já que uma temática muito trabalhada no pensamento contemporâneo é a temática sobre gênero e sexualidade. Vamos entender o seguinte, que no contexto de Aristóteles, não era toda pessoa que faria política. Tá? Da mesma forma que no contexto de Platão, também não. Então não é toda pessoa que faria política. Então quando ele diz o homem é um animal racional, político e social por natureza, mesmo que alguém que seja estudioso de Aristóteles diga o contrário, né, e vai brigar comigo, a gente tem que ser bem claro aqui e falar, olha, não entenda a mulher aqui, tá? Não entenda a mulher. Entenda que o homem aqui é um homem bem específico, segundo ele. É um homem contemplado pelo conceito de cidadania na época. Então o escravo também não vai entrar aqui. O estrangeiro também não vai entrar aqui. Então não é qualquer homem, não é todo homem que necessariamente é racional, político e social por natureza. Agora, entenda bem, quando trabalha-se com esta frase hoje em dia, com o primeiro ano do ensino médio, ou muitas vezes em cursos pré-vestibulares, quando se trabalha com essa frase, a gente trabalha de uma forma ampla, não assim específica ali, segundo Aristóteles e o contexto em que ele viveu e assim por diante, tá? A gente trabalha de uma forma mais flexível, não é, você é um animal racional, político e social por natureza, segundo Aristóteles. A gente trabalha de uma forma mais flexível, menos assim rigorosa, tá? Mas se você fosse atentar
à época de Aristóteles, então, como diz já o ditado popular, o buraco é mais embaixo. Não é? Uma frase assim bem doída que ele apresenta na obra, não é quando ele diz assim, da mesma forma que cabe a uma lira, não é? Que seria, digamos, um instrumento musical, pensa aí que seja hoje um violão, uma bateria, que seja. Da mesma forma que cabe a um instrumento musical, não é? Proporcionar o som, não é? Uma melodia, diz Aristóteles, cabe ao escravo realizar o trabalho braçal. Não é? Então, quer dizer, ele não está pensando em dar uma liberdade intelectual ao escravo, uma liberdade política ao escravo, uma liberdade social ao escravo. Aristóteles não está pensando nisso. Tá? O conceito de cidadania em Aristóteles é um conceito totalmente restritivo. Então, quando se fala, por exemplo, naquilo que a gente estava falando antes, na politeia, não é, em Aristóteles, ora, a politeia não seria o governo de todas as pessoas ali. Não, não seria isso. Galera, vamos pensar em Atenas. Não é? Pensa em Atenas, na Grécia Antiga, que é um bom exemplo. Estima-se que cerca de 10% dos habitantes de Atenas eram homens contemplados pelo conceito de cidadania. 10%. Quer dizer, 90% ficava chupando o dedo. Não é? Eram mulheres, crianças, estrangeiros, escravos. Não é? Então a predominância na Grécia Antiga, em Atenas, eram de indivíduos, de pessoas que não participavam efetivamente do cenário político. Isso é um ponto assim que não é necessariamente da filosofia, é um ponto da história, é um conteúdo da história propriamente dito. Não é? Então, escravo não era cidadão, estrangeiro não era cidadão, mulher não era cidadão, enfim, tinha uma série de características aí de Atenas. Quem mais rompeu politicamente com isso, galera? Quem mais rompeu não foi Platão, não foi Aristóteles. Quem mais rompeu efetivamente com isso foi Sócrates. Não é? Sócrates, quem mais rompeu com isso? Não que ele tornava todo mundo cidadão, não é? Mas Sócrates era um sujeito que dialogava com todas as pessoas, independentemente de a pessoa ser cidadã ou não. Então, digamos que Sócrates incluía, não marginalizava. Não é? Agora, em Platão e Aristóteles, parece, e nos sofistas, sem dúvida, não é? Mas tanto em Platão quanto em Aristóteles, parece sim que a gente tem uma certa marginalização, vamos usar essa palavra entre aspas, não é? De determinados indivíduos em relação à prática do conhecimento. Não é? Quando Platão diz que o homem que sai da caverna é especificamente o homem que representa o filósofo, Platão não precisa dizer muito além disso. E no caso de Aristóteles, também não é exatamente igual, não é? Claro que tem uma série de diferenças, não é? Já que Aristóteles apresenta as formas de governo, ele não vai dizer qual é a forma ideal de governo, tá? Ele não vai dizer assim, a monarquia é ideal, a aristocracia é ideal ou a politeia é ideal. Se você atentar ao livro didático do Filosofando, fala-se que é politeia. Não é? Fala-se que é politeia. Por quê? Porque a politeia seria uma forma de governo em que as diferenças socioeconômicas, segundo uma visão aristotélica, diminuiria, não é? Essa diferença socioeconômica entre as pessoas, por assim dizer. Isso é o que diz o livro didático Filosofando. Outros materiais já dizem que, para Aristóteles, se é que tem uma forma ideal de governo, seria um governo misto. Não é? Um filósofo que já falou dessa ideia de um governo misto na Antiguidade Clássica é um filósofo chamado de Políbio. Ok? Mas, basicamente, essas informações que eu estou falando, vocês encontram tanto na obra, no livro didático Convite à Filosofia, da Maria Helena Chauí, quanto no Filosofando. Agora, uma obra acadêmica que fale especificamente das formas de governo, não é uma obra do Norberto Bobbio. Não é? O Bobbio
é um filósofo político que ele sim fala de várias formas de governo, segundo vários filósofos na trajetória da história da filosofia política. Não é? E ele tem, basicamente, ali um capítulo específico sobre a filosofia de Aristóteles. Galera, Aristóteles tem uma série de outras áreas do conhecimento, zoologia, que ele explora, conforme eu falei antes, tem a física, não é? Mas, basicamente, o que nós trabalhamos aqui é entendido como sendo aquilo que é o principal. Na física, há uma série de diferenças em relação ao que a gente entende hoje como sendo a física que vocês aí estudam, como sendo física moderna ou física contemporânea, não é? Em Aristóteles, a física é totalmente diferente, mas isso fica para um próximo momento. É isso aí, pessoal.